Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6. Eu vou usar mais uma vez a palavra de Deus, claro, em primeiro lugar, e também o livro do pastor Calvino, a metodologia que ele usou para nos fazer entender a mensagem da palavra de Deus aqui em Coríntios. O tema do livro é o bom combate, e o subtema tem me chamado muita atenção, que é enfrentando os problemas da igreja local. Uma das razões porque eu tenho pregado esses temas aqui de Corinto é porque eu gostei muito do livro, e principalmente dessa frase aqui, enfrentando os problemas da igreja local. Por isso que eu tenho seguido essa série, na intenção de ensinar para os irmãos e cada um de nós praticar. Nós devemos enfrentar os nossos problemas pelo poder da palavra de Deus. Sejam pessoais, sejam os problemas da igreja, e não negarmos, né? Esse livro nos ensina isso, enfrentar os problemas com sabedoria, com graça. Porque, meus irmãos, nós não podemos deixar de enfrentar. Um dia eles estouram, um dia a gente não aguenta, um dia a casa cai, né? Quando a gente vê a bomba estoura, então não adianta. E ainda que não seja revelado nessa vida, na eternidade tudo vai ser revelado diante de Deus. Então a gente tem que enfrentar, corrigir, buscar ajuda. Por isso que eu tenho insistido em pregar sobre esses temas. Outra questão também que eu tenho pensado nesses ensinos aqui de 1 Coríntios são os jovens aqui da igreja, né? Vários querem casar, estou vendo aí alguns noivando, outros marcando data de casamento. Ontem também aqui na festa da colheita, os adolescentes e jovens, que coisa linda, né? Apresentaram aqui uma peça, e a gente vendo ali eles crescendo, eles aprendendo o que é ser crente, aprendendo a evangelizar. Então, agora, essa mensagem, na verdade, não é só para jovens, não é só para quem vai casar. É uma mensagem de pureza. A igreja precisa buscar pureza. E pureza na sexualidade também. E isso inclui não só os que querem casar, não só os casados, mas até a terceira idade, até as viúvas. Até os mais velhos têm que buscar uma vida pura e santa, viúvos. Todas as idades, porque a questão do pecado sexual, ele atinge qualquer idade. Mesmo idosos, crentes, podem pecar nessa área. Pode ser bem velhinho, mas pode pecar. As crianças também, não é? A gente começa tudo na infância, a gente tem que ter cuidado desde a infância. Mas essa mensagem, na verdade, é para todos nós. Todos temos que ser puros e santos. Vamos abrir 1 Coríntios capítulo 6, versos 12 a 20. Eu coloquei aqui um tema diferente do livro, que é glorificando a Deus no nosso corpo. Nosso corpo, Paulo vai ensinar aqui nesses versículos a importância do corpo. Somos templo do Espírito Santo. E por sermos templo do Espírito Santo, não podemos usar o nosso corpo em nada se não for de forma santa, de forma justa, de forma que glorifique a Deus. Seja no comer, seja no beber, seja no brincar, seja até mesmo numa vida sexual santa também. Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que eu coloquei esse tema aqui, um pouco diferente do livro, que é glorificar a Deus no vosso corpo. O corpo também é importante, meus irmãos. Às vezes a gente pensa que só nossa vida espiritual é importante, mas Deus nos criou, Deus nos deu corpo. Nós somos um ser integral, temos a nossa espiritualidade, temos uma mente, a alma,
temos corpo, e Deus não colocou o corpo como uma coisa ruim que vai ser finalizado, que vai ser acabado no final. Não. Uma das promessas de Deus é que nós ressuscitaremos em corpo. Corpo novo, em corpo santificado, mas é em corpo. Então o corpo nós não podemos desprezar. Somos seres integrais, imagem e semelhança de Deus. Não somos só espírito, nós temos um corpo. Devemos glorificar a Deus no nosso corpo. E ele tem sua importância, porque foi Deus que criou e devemos usá-lo para a glória de Deus, em tudo que fazemos com ele. Os versos 12 a 20, leiamos então a palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos ler juntos esse verso 20, que é o último verso desse capítulo. Vamos ler juntos. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Oremos. Senhor, tua palavra nos ensina a importância do corpo. O Senhor nos deu corpo e quer que usemos nosso corpo em todas as coisas, para a glória do teu nome. Ajuda os jovens dessa igreja, ajuda os casais, ajuda os idosos, as crianças, a glorificarmos a Deus em tudo o que fazemos. Aplica a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O verso 20, ele chama a atenção para isso. Fostes comprados. O Senhor Deus nos criou primeiramente. Como vimos no salmo que foi lido hoje, a bondade de Deus está sobre todos, crentes e incrédulos. Deus criou a todos. Agora, além de criar, ele nos redimiu, ele nos resgatou, ele pagou um preço pela nossa redenção. Então, nós somos dele por criação e nós somos dele por redenção. Então, somos totalmente dele. E esse texto nos diz isso. Fostes comprado por preço, caro, preço de sangue. Ele realmente nos amou, nos resgatou, veio ao nosso encontro, redimindo todo o nosso ser, alma, corpo, espírito. É uma redenção integral. Fostes comprado. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós não somos de nós mesmos. É uma lição que Paulo ensinou aos Coríntios e deve ser muito forte em cada um de nós. Nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus, nós temos um dono, nós devemos viver submissos integralmente a esse Deus. O capítulo 6, Paulo vai combatendo a impureza, ensinando ali os coríntios a enfrentar os problemas da igreja local. Qual era o contexto? O contexto era que Corinto era uma cidade portuária, havia prostitutas cultuais, alguns falam também até em prostitutos cultuais, pelo menos 1000 mulheres serviam
serviram lá no templo da deusa Afrodite. Então, esse era o contexto onde Paulo escreve para aquela igreja. Por quê? Porque, de certa forma, os pecados da cidade começavam a refletir dentro da igreja. Enquanto era somente a cultura, a cidade, era triste, mas era fora da igreja. Só que aquilo começa a vir para a igreja também. Havia problemas de impureza dentro da igreja. Aí Paulo combate e ensina a forma certa de combater esses pecados. Essas prostitutas cultuais eram conhecidas porque nos templos dos falsos deuses, eles tinham relações sexuais durante o culto e aquilo era uma forma de adoração para que aquele Deus abençoasse a fertilidade, a terra, a produção agrícola talvez também estivesse incluída. Era a forma deles ali pedirem a bênção do falso Deus, no caso aqui Afrodite. Nós não fazemos isso, nós sabemos que é Deus que dá a bênção na colheita. O pastor Rodrigo falou ontem, cada grão que é plantado, Deus supervisiona, Deus abençoa, Deus que faz crescer. Totalmente diferente. Nós sabemos que é Deus que dá o crescimento, é Deus que manda chuva, não são os falsos deuses. E nós jamais faríamos isso, usar o nosso corpo, a nossa sexualidade num culto, em adoração, da forma errada, era pecado. Não que o sexo seja pecado, mas usado aqui para os ídolos, da forma errada, com prostituição. Além disso, olha só o número, mais de 1000 mulheres, né, serviam lá no templo de Afrodite. Quando terminava o culto, elas iam para o porto. Então, uma cidade portuária, tinha muitos viajantes e certamente a prostituição continuava, né? Então, era essa ali o contexto daquela igreja. A cultura, eu coloquei aqui entre aspas, entrando na igreja. A corrupção e a imoralidade comuns, aquela cidade, começam a fazer parte da vida dos crentes de Corinto. Aí é um problema. Vejam que essa carta aqui nos ensina que o crente deve ter cuidado com a cultura. Até certo ponto, a cultura não tem problema nenhum. Mas quando ela fere, quando ela começa a entrar na igreja, no caso aqui era corrupção e imoralidade. Aí eu também pensando nisso, né? Nossa cultura local, o São João, tudo isso. Até certo ponto a gente não tem problema nenhum, que Deus criou todas as coisas. Mas se a gente traz idolatria junto, se a gente traz corrupção e imoralidade, aí é errado. Esse era o choque ali daquela igreja, era a cultura da cidade. Agora, quando entra na igreja a prostituição, a imoralidade, aí Paulo não aceita. Da mesma forma, se hoje, como já disse, a cultura, né, nordestina, não tem problema nenhum. Somos nordestinos, temos origens, temos uma história, não é? Nossas famílias, e não tem nada demais a gente relembrar, a gente falar em cultura, faz parte. Agora, cuidado, nós devemos ser criteriosos para, junto com a cultura, a gente não abrir a porta para a imoralidade, para a corrupção e a idolatria. É o perigo com a cultura. Nós não podemos fugir da cultura, mas devemos julgar a cultura pela palavra de Deus. Foi o que Paulo fez em outro contexto. Um dos problemas ali em Corinto, na cultura errada daquela cidade, era que eles eram libertinos. Eles diziam na cidade com naturalidade, tudo me é lícito. Veja só, né? Era uma sociedade libertina, liberal, que eles viviam assim, eu faço o que eu quero, o pensamento da época, né? Eles eram estudiosos, eles conheciam tanta coisa já naquela época e acreditavam que eram donos do seu corpo e que faziam o que queriam e não tinham que dar satisfação a ninguém. Bem parecido com hoje, né? Bem parecido com hoje. Então, esse era um pensamento da cultura ali de Corinto que não podia entrar dentro da igreja. Porque na igreja não era assim. Nós temos um dono,
Nós não podemos fazer com o nosso corpo o que queremos. Naquela cidade podiam. Naquela cidade eles diziam, tudo me é lícito. E aqui Paulo vai dizer que não. Ou melhor, ele diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então Paulo dá um freio. Paulo vai dizer, não é bem assim, vocês estão errados. A cultura está errada, então isso não pode ser verdade para os crentes. Todas as coisas são lícitas, era como se fosse uma pegadinha, uma casca de banana. Parecia verdade, mas não era totalmente verdade. Era verdade, os crentes tinham liberdade? Tinham. Eles tinham a liberdade cristã, mas não era uma liberdade para pecar, não era uma liberdade para fazer o que queriam. Não, o crente não tem essa liberdade. Nós somos escravos de Cristo, nós somos servos de Cristo e devemos viver de forma submissa a Ele. Então Paulo corrige, diz, não é bem assim. Os coríntios eram conhecidos como livres pensadores, acreditando que podiam fazer o que bem entendessem, pois, segundo eles, nada lhes era proibido, principalmente aqueles que se diziam cristãos. Então, era uma meia-verdade, tá? Isso era um perigo da cultura. Tudo que eu quero eu posso fazer com o meu corpo. Aí Paulo diz, espera aí, não é assim não. Tem limites. O limite é a santidade de Deus, o limite é o pecado, o limite é a glória de Deus. Então, Paulo corrige esse problema ali da igreja, expulsando da igreja essa visão de que posso todas as coisas. Não podemos todas as coisas, não. Pecaremos se não obedecermos a palavra de Deus. Era-lhes comum dizer, o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. O texto vai trazer isso aqui. O texto vai falar no verso 13, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, eles pegavam a meia-verdade, e aqui Paulo estava corrigindo. Em outras palavras, eles diziam, devemos fazer o que a natureza nos manda, sem restrição. Era como se ele estivesse dizendo, o estômago é para o alimento para o estômago. Então, isso é natural. Se eu estou com fome, eu como. O corpo está pedindo, então eu devo obedecer. Aí eles distorciam isso e diziam, não, o que meu corpo pedir, eu faço, isso não é pecado. O que a natureza me mandar fazer, eu faço. Aí Paulo dizia, não é assim. Não é assim. O crente não vive pelo sentimento, não vive pela natureza caída. O problema é que nossa natureza é caída e ela vai querer coisas que não agradam a Deus. E Paulo disse, espera aí, não é assim. O estômago é para o alimento para o estômago. Verdade, mas espera aí, não distorça. Não distorça. Era natural satisfazer os desejos da carne, pensavam eles, ou quaisquer outros desejos. Parece com hoje, meus irmãos. Hoje a nossa sociedade dá muita ênfase a isso. Eu faço o que eu quero, eu faço o que meu coração manda e está tudo certo. Eu estou bem, eu me sinto bem. Aí Paulo diz, não é assim. O crente não vive porque se sente bem, porque está se sentindo bem. Não, o crente vive em submissão, o seu corpo, sua vida. A gente tem um molde, tem um padrão que nós devemos seguir. Eles se orgulhavam, como já vimos em outras pregações, os coríntios se orgulhavam dos dons, se orgulhavam de ser uma igreja forte, uma igreja grande. Aí Paulo diz, não é bem assim. Vocês têm problemas. Vocês têm problemas, e um desses problemas é a impureza dentro da igreja. Meus irmãos, não é diferente hoje. Quantas vezes a gente vê na igreja, parece que não tem problema nenhum, aí começa a estourar uma bomba aqui, outra ali, impureza aqui, impureza ali, todo mundo caladinho, parece que são uns santinhos. E a impureza dentro do coração. Aí Paulo começa a mostrar, Paulo começa a dizer, tenha cuidado para não cair no pecado. Cuidado, que todos nós corremos o risco. Cuidado.
E Paulo diz que eles não eram tão bons quanto eles pensavam, que na verdade eles eram libertinos, imorais e impuros. Misericórdia. Olha que palavra forte de Paulo, né? Eles pensavam que eram igreja que tinha muitos dons, igreja forte de Corinto. Aí Paulo diz, vocês não são assim. Vocês são libertinos, imorais e impuros. Misericórdia. Que palavra dura de Paulo. Eles eram moralmente frouxos e permissivos. E a partir daí, Paulo começa a ensiná-los. Conselhos de Paulo, né, por revelação divina, respondendo ali as questões e os problemas daquela igreja, na inspiração do Espírito Santo. Paulo traz 4 conselhos aqui nesse texto, dos versículos que lemos. Eu vou dizer os 4, depois a gente fala um pouquinho de cada um deles. Primeiro, não pode se deixar dominar por coisa alguma. Esse foi o conselho de Paulo. Não se deixe, o crente não se deixa dominar por coisa nenhuma, nem mesmo por coisas boas, nem mesmo por coisas lícitas. Se a gente se dominar, está errado, é um vício. Quanto mais as más, quanto mais os pecados. Nem as boas podemos deixar nos dominar. Segundo o conselho de Paulo, o seu corpo pertence ao Senhor. O seu corpo pertence ao Senhor, Coríntios. E em terceiro lugar, fuja da imoralidade. Quarto, use a sua liberdade para glorificar a Deus. Esse foi o ensinamento de Paulo para aquela igreja. Falando um pouco mais sobre cada um, primeiramente, primeiro conselho, o crente não pode se deixar dominar por coisa alguma. Diz o verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Devemos ter cuidado, meus irmãos. Se percebemos que algo está nos dominando, é um perigo. É um perigo. O Espírito de Deus deve nos dominar. A palavra deve nos nortear. Nada pode dominar o coração do crente. É o primeiro conselho aqui que Paulo traz nesses versos. Eles excediam os limites aceitáveis do comportamento cristão. Eles, como já disse, eles estavam excedendo, achando que podiam fazer qualquer coisa. Aí Paulo diz, calma, vocês são livres, vocês são libertos, mas há um limite. Há um limite. Não é livre para todas as coisas, não. Vocês são livres na vontade de Deus. Eles ali estavam extrapolando o comportamento, excedendo os limites do comportamento aceitáveis do comportamento cristão. Eles deveriam viver de forma santa, justa e piedosa. Isso deve ser muito claro em nós. E cada um de nós hoje deve perguntar, eu tenho vivido de forma santa, justa e piedosa? Aqui, cada um de nós deve pensar em si. Os que vão se casar, não é? Como já disse no início, vários jovens aqui vão se casar. Será que você tem buscado uma vida santa, pura, piedosa, para entrar no casamento de forma justa, de forma santa? Será que você tem tido um noivado, um namoro santo, trabalhando, buscando ser fiel desde o namoro? Mesmo os que não namoram ainda, será que já estão pensando, um dia quando eu namorar, eu quero ser santo, eu quero ser justo, eu quero uma pessoa que glorifique a Deus? É isso que Paulo estava dizendo em outras palavras. O crente tem que ter uma vida assim. Se nossos jovens todos pensassem assim. Eu quero ter uma vida que glorifica a Deus. Como disse, até os idosos, meus irmãos, correm risco. Será que os idosos da nossa igreja podem dizer, estamos vivendo de forma santa, justa e piedosa?
Tem tantos pecados na terceira idade que às vezes a gente nem imagina. É como às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo, eu pensava que os idosos eram aquelas pessoas santas, aquelas pessoas quietinhas, maravilhosas. Olha, nem sempre. Às vezes é uma aparência ali com a bengalinha na mão, mas o coração pecador todo. É verdade, é verdade. Às vezes a gente se engana, né? Todo idoso, como é uma benção, nem sempre, nem sempre. Agora, que deve ser, deve ser pessoas santas, como Simeão, Ana, na Bíblia, ali, idosos, dedicados, estavam ali esperando a promessa de Deus, né? Homens e mulheres, até o dia da morte, ali santos e justos e honestos. Paulo não concordou. Se você se sente bem, vá em frente. Paulo não concordou com essa cultura da época. Pelo contrário, ele disse, não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aqui, meus irmãos, como já disse, cuidado com a cultura. Podemos usufruir da cultura, sim, mas não se deixar dominar por nada. Devemos julgar a cultura, se está trazendo idolatria, se está trazendo imoralidade, alto lá. Não. Agora, se é só cultura, não tem problema nenhum, nós temos cultura. A cultura é produto do ser humano, cada um tem a sua cultura. Agora, se há choques culturais, nós podemos dizer, aqui não, aqui não. Segundo aspecto, o seu corpo pertence ao Senhor. O seu corpo pertence ao Senhor. Versos 13 a 17, depois do 19. Paulo diz que os alimentos são para o corpo, para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta fará um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, Paulo vai mostrar aí que o corpo deve ser santificado. O verso 17 ainda, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, Paulo vai dizer aqui que os nossos corpos são membros de Cristo, que nós estamos ligados a Deus em Cristo. Aquele que se une a Cristo é um só com Ele. Veja que maravilha. Nós temos uma união com Cristo tão grande, irmãos. Nós somos chamados a participar do corpo de Cristo. Quando nós devemos entender isso, nós somos chamados à santificação, chamados a participar do corpo de Cristo, e isso é maravilhoso. Por isso que nós não podemos colocar o nosso corpo com as coisas erradas, porque nós somos de Cristo, Ele é o nosso cabeça, somos participantes de Cristo. Como disse ele aqui, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. No verso 17, nós somos unidos a Cristo, um só Espírito com Ele. E esse Espírito é o Espírito Santo, o Espírito de vida, o Espírito de graça. Aquele Espírito que nos conduz, aquele Espírito que nos santifica. Essa é a nossa vida. A vida do crente é assim, é santificada. Há uma ligação com o Espírito Santo, há uma ligação com Cristo. E nele vivemos e damos frutos e nos alegramos todos os dias. Nós não estamos sozinhos, essa ligação inseparável com Deus, com o Espírito, com Cristo. No corpo nosso, na nossa espiritualidade, em tudo que fazemos, estamos completamente ligados a Cristo. O nosso corpo não nos pertence, pertence ao Senhor. Ele vai dizer ainda nesses versos, né, que aquele que se une à meretriz, ele diz, porventura tomaria os membros de Cristo e faria membros da meretriz? Não pode. Nós somos participantes do corpo de Cristo, aí vamos pegar nosso corpo e unir a uma meretriz, não dá certo. Porque aquele que se une à prostituta é um só com ela.
Então, ou seja, se torna prostituto com ela, peca junto com ela, desonra o corpo de Cristo. Fugir da impureza. Aquele que peca, que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? No verso 13 ainda, a palavra impureza, ela aparece aí pela primeira vez, no verso 13. Depois ela vai aparecer, acho que mais uma vez, nesse texto aqui. Então, a palavra impureza, no grego, ela é porneia. E ela significa todo tipo de imoralidade sexual. Então, Paulo estava dizendo, fujam de qualquer tipo de impureza. É uma palavra muito ampla. Ela tem vários significados. Mas ela tem uma variação muito grande. Também significa uma variação de práticas sexuais ilícitas, incluindo adultério, fornicação, prostituição e homossexualidade. Mas ela é muito mais do que isso. Inclui esses 4, mas é muito mais abrangente. E Paulo disse, fugir dessas coisas. Fugir de qualquer tipo de impureza. O adultério, né? O adultério deve ser temido, devemos fugir de qualquer tipo de adultério. Não, isso não agrada a Deus. A fornicação, os jovens solteiros têm que ter cuidado para não cair na fornicação. Eles devem permanecer santos, puros até o casamento e não ter uma vida de casado antes do casamento. Isso é a fornicação. É quando alguém não casado tem uma vida sexual ativa. E Paulo disse, fuja dessas coisas, não é bom. Não é bom. E, meus irmãos, só abrindo um parêntese aqui, não é? Na vida pastoral que tenho tido, como eu tenho visto problemas de vários casais, que muitas vezes esse problema, que hoje é grande, começou lá no namoro, por causa da fornicação. Aí entra, né, a desconfiança, a impureza, as acusações. Aí começam as lembranças. Quando a gente namorava, você cedia para mim. Então, agora você pode ceder para outra pessoa. Porque você fez isso. Aí começa, os solteiros aqui talvez nem imaginem. Então, se guardem agora para evitar problema lá no seu casamento futuro. Então, por isso que Paulo diz, fugir é o preço. Vale a pena buscar uma vida santa que você estará bem feliz dentro do casamento, lá na frente. Evite esses problemas. Agora, é claro, se você pecou, peça perdão a Deus, peça perdão ao seu cônjuge e continue. Deus é gracioso. Deus pode consertar todas as coisas. Mas, se você puder evitar, evite. Os solteiros, evite. Para que você tenha um casamento bem abençoado, santo. Lá na frente, evita muito problema. A fornicação, a prostituição, meu Deus, vários tipos de prostituição, não é? Como nós temos, igual aquela época, talvez mais. Hoje é tão fácil, né? Pela internet, aumentou as propostas aí. Mas já naquela época tinha mais de 1.000 prostitutas. Só no templo de Afrodite. A homossexualidade também, que parece tão normal, mas não é. Não é. É o homem querendo fazer a vontade da carne. É fruto da idolatria. Mas não é correto. Os frutos são terríveis. Os frutos são terríveis. Então Paulo diz, fugir disso. Parece atraente, parece que é moda. Não. É errado. Não caia nessa mentira. Não caia nessa mentira. Fugir.
terceiro conselho de Paulo tem a ver com isso, fuja da imoralidade. E pastor Calvino traz 2 exemplos, que é o de José e de Davi. Primeiramente, José, quando foi ali assediado pela esposa de Potifar, ele disse não. Ele disse, eu não pecarei contra Deus. Ele disse, quando ele viu que a mulher insistia, ele evitou estar perto dela. E quando ele viu que ela continuava insistindo, ele fugiu. Isso aqui é uma dica muito boa para todos nós. Primeiramente, nós devemos dizer, eu não quero pecar contra Deus. E buscar uma vida santa. Primeira coisa é o temor a Deus. Segundo, se a gente vê que o pecado nos rodeia, evite aquelas pessoas, evite passar por aquele caminho. Se insistir, fuja. José foi vencedor e ele fugiu do pecado. Parece fraqueza. Foi criticado por isso, mas foi a vitória dele, foi essa. Quem foge parece que é fraco. Olha como é fraco. Coitado, nem aproveita a vida. Olha que fraqueza. Mas está agradando a Deus, está honrando a Deus. É melhor fugir do pecado. José do Egito fugiu. Já Davi, meu Deus, Davi não fugiu. Davi, quando vê Betseba ali, o esposo estava em guerra, no exército, Davi olha para aquela mulher bonita do palácio. Se ele tivesse sido ali um homem sábio, um homem temente a Deus, ele tinha fugido. Mas, pelo contrário, ele olhou mais ainda. Ele cobiçou, ele achou ela desejável. Se ele tivesse fechado a janela, talvez tivesse ido orar, talvez tivesse lembrado de Deus. Não vou desonrar a Deus, não vou desonrar o marido dela, não vou cometer adultério, mas ele não pensou em nada disso na hora, só pensou que era bom, só pensou que era bonita. Aí cobiça. Se ele tivesse na guerra, estava ali no palácio. Isso é um perigo, quando a gente às vezes está sem fazer nada. Se ele tivesse na guerra, não tinha caído nesse pecado, certamente. Então, aí próximo passo, ele cobiça e dá um jeito de mandar chamar. Aí ele chama e consuma o pecado. E a partir dali, depois ela engravida e começa grandes problemas na vida de Davi. O contrário de José do Egito. Não fugiu, cobiçou, mandou trazer, ela engravidou, depois ele mente, manda matar o marido dela. É só problema em cima de problema. Veja como o pecado é. É assim o pecado. A gente quer resolver um problema, aí vem outro pecado, Meu Deus, se ele tivesse fugido, tinha evitado tanto problema na família dele. Ele manda matar Urias, mente, dissimula, engana. Olha o pecado como é venenoso, não é? É isso. O pecado, quando atinge a gente fica assim, mentiroso, fica... Agora, quando Deus nos desperta, aí a gente faz como José, teme, foge, fala a verdade, diz que pecou, enfrenta os pecados de frente. Eu não quero mais saber desse pecado, eu pequei, e se santifica, e confessa, e deixa, e é renovado por Deus. É diferente. Agora, se a gente vai no pecado, é igual a Davi, fica mentiroso, mente, diz que não foi e tal, e manda matar o outro. Aí, quantos problemas na família de Davi por causa disso? Só ele olhou e não fugiu. Tivesse fugido. Mas Deus restaurou, a vida dele, a criança morreu e Davi, por fim, se arrependeu. Deus é misericordioso. Mas quantas coisas poderiam ter sido evitadas? Em quarto lugar e último, use sua liberdade para glorificar a Deus. É verdade que o crente tem liberdade cultural. Ninguém pode mandar na nossa vida, nós devemos julgar aquilo que fazemos, cada um é responsável, é consciente, A gente sabe aquilo que é para os puros, tem coisas que
a gente está fazendo ali na maior das boas intenções. Nós temos uma liberdade de comer o que quiser, né? de participar de algumas questões culturais. Temos liberdade, mas cuidado, nem tudo convém. Cuidado. É verdade que o crente tem essa liberdade em Cristo Jesus, mas cuidado, nem tudo convém. Nem tudo convém. E é esse o quarto ponto, como já disse. Não use a sua liberdade para, ou melhor, use a liberdade para glorificar a Deus, não para pecar. Aqui, bem pertinho, no capítulo 10, verso 23, vai falar sobre os limites da liberdade cristã. E Paulo continua a dizer: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Veja que Paulo ensina, mais uma vez, os limites da liberdade cristã. E quais são os limites da liberdade cristã? É o amor. É o amor de Deus, não é qualquer tipo de amor. Porque hoje tem um perigo também, que as pessoas, isso é amor, vale. Não, não é esse tipo de amor, é o amor ágape, o amor de Deus, o amor com compromisso, o amor que busca obedecer os mandamentos de Deus. Não é qualquer tipo de amor. Eu amo, então vale. Não, não é assim não. É o amor, a liberdade, ela tem esses limites. É o limite do amor de Deus, da revelação de Deus. É algo que não escandaliza os outros e é algo que glorifica a Deus. Então, em tudo que fazemos, nós devemos nos perguntar: isso que eu estou fazendo glorifica a Deus? É santo, é justo, é bom? É baseado na revelação de Deus? Se sim, nós podemos fazer sem problema nenhum. Usar a nossa liberdade não para o pecado, mas para glorificar a Deus. Ainda no capítulo 10 de Corinto, verso 31, Paulo ainda diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo finaliza, e nós aqui também, dizendo isso, né? O crente tem essa liberdade, mas lembrando que nós somos escravos de Cristo, submissos ao padrão de Deus. Seja no nosso corpo, seja na nossa espiritualidade, devemos viver conforme a palavra de Deus nos ensina. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, purifica nossa igreja, Senhor, purifica nossas vidas, age, santificando cada um de nós, Senhor, pelo Teu amor, por Tua palavra, assim como Deus usou Paulo para santificar aquela igreja de Corinto, Senhor, faz isso em nós por meio da Tua palavra. Santifica-nos, chama-nos à liberdade responsável, à liberdade para uma vida de santificação, não a liberdade para o pecado. Ajuda, Senhor, cada um que está aqui a ver o mal que a impureza traz para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. Faz-nos perceber, Senhor, quão terrível é a impureza. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Sabemos que é só pela graça, mas somos vencedores. Que o Senhor nos ajuda a termos uma vida justa, santa, uma vida que Te agrade. É possível em Cristo Jesus, porque estamos ligados a Ele. O nosso corpo está ligado a Cristo. Nós estamos ligados ao corpo de Cristo. Obrigado, Pai, porque somos Teus. Somos Teus. Estamos em Cristo. Somos parte do corpo de Cristo. Abençoa-nos, confessamos nossos pecados. Naquilo que pecamos, Senhor, perdoa-nos e renova, nos aviva, nos dá esse entendimento que vale a pena uma vida santa, vale a pena que sejamos criteriosos na nossa cultura, maravilhosa, mas perigosa em alguns pontos. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém.